trabalhar com isso aqui, porque isso aqui não morreu. Isso aqui está mais vivo do que nunca e é a ferramenta mais eficaz para criação. Tá? Bom dia, arquiteto. Bem-vindo ao canal Pedro Viana, um canal de arquitetura onde todo domingo você descobre uma nova sacada, uma nova forma de projetar e entregar os seus projetos pontualmente, todo domingo. Fala, arquiteto. Bom dia. Aqui é Pedro Viana e eu estou de volta com mais um vídeo pra gente aqui nesse domingo. E hoje eu vou falar um pouco sobre o tema da perspectiva à mão livre, do desenho à mão livre. Será realmente que ele morreu? Será que ele é uma ferramenta obsoleta? Ou será que ele ainda faz parte do processo de produção de arquitetura? E por que é que eu montei esse título, que o desenho morreu? Porque com esse título eu consigo atrair os dois tipos de pessoas perfeitas para esse debate. Tem aquele cara que ele não gosta de desenhar e que ele vive procurando alguma coisa que corrobore com a opinião dele. Aí ele olha o título e fala: olha, o desenho a perspectiva morreu, deixa eu ver o que esse cara tá falando. E o segundo cara que eu atraio é o cara que gosta de desenhar, que pira no desenho. E com isso eu atraio as duas pessoas perfeitas pra gente ter esse papo aqui, beleza? E deixa eu te fazer uma analogia muito interessante para a gente começar esse assunto. Já inventaram a retroescavadeira. Não é por isso que o pedreiro excluiu a pá dele de metal. Existem trabalhos e serviços que uma retroescavadeira não pode fazer. Se você for fazer um canteirinho no jardim da sua casa, uma hortinha, você não vai chamar o retroescavadeira. Já inventaram a máquina de café expresso e não é por isso que a gente deixa de tomar um cafezinho caseiro de manhã. Já inventaram o Word, o Excel, e não é por isso que você jogou a sua caneta fora. Quando você precisa, você usa. Então, cada invenção no seu quadrado. Só que o que aconteceu na arquitetura? Inventaram os softwares 3D e 2D e realmente quase que, meu Deus do céu, quase que o desenho à mão livre morre. As pessoas dessa nova geração que não conviveram com aquele passado acham o desenho à mão livre arcaico. Mari, no meu tempo nós desenhava na penta eu. Hoje em dia esse cara só quer mexer com computador. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Então, a tentativa do computador substituir o desenho à mão livre arcaico é uma tentativa desesperada de muitas pessoas que acham que você tem que ser um super desenhista para entrar para o curso de arquitetura, para ser um arquiteto. E não é bem assim, eu vou estar explicando para vocês, tá? Hoje a gente vai ali para minha mesa, eu vou fazer um pequeno tutorial, isso aqui é uma introdução para vocês entenderem a importância da perspectiva e você vai ficar abismado quando você vê essa compilação de motivos pelos quais o desenho à mão livre é necessário. Deixa eu te falar um negócio aqui que faz muito sentido. Não existe ferramenta mais rápida para passar uma ideia da cabeça para o papel do que o desenho à mão livre. Para uma ideia sair da cabeça para o papel, o desenho é a forma mais rápida, mais eficiente. Não importa se você é um desenhista nato ou se você é uma pessoa que está aprendendo, que tem traço cabeludo, que tem, sabe, que ainda não tem uma ideia de proporção tão grande. Vou te mostrar aqui na prática, agora no desenho, o porquê essa técnica é tão importante para suas reuniões, para sua produtividade, para evitar retrabalho, para você enxugar o seu processo de projeto em 40% a 50% só por causa do croquis, só por causa da sua reunião dinâmica com o seu cliente, utilizando o desenho à mão livre. Então vamos embora para o papel. O desenho à mão livre é a ferramenta mais rápida e mais poderosa para evitar retrabalho, para fechar pontos em aberto com o seu cliente. Então deixa eu te mostrar. Ó, um projeto ele tem a fase de criação. Por exemplo, eu estou aqui numa fase de criação. Eu preciso testar várias opções de layout, tá? Digamos que eu tenho um projeto de uma cozinha para fazer, uma cozinha 3x3, e eu preciso testar o melhor layout possível, concorda? Você é arquiteto, você não vai fazer o primeiro layout que vem na sua cabeça. E eu sei que você não faz o primeiro layout que vem na sua cabeça. Isso aqui é no desenho, tá? Desenho. Desenho à mão. Na mão. Tranquilo? Quando você está nessa fase aqui de desenho à mão, você consegue testar vários layouts para depois você partir para a fase do executivo e
trabalhar na escolhida. E quando eu falo escolhida, é a opção que você já sabe se vai dar certo ou não. Você não vai ficar testando aqui no AutoCAD. Você não vai ficar testando no AutoCAD todas essas opções aqui, porque você não teria tempo hábil. Aqui é muito mais rápido. Aqui é muito mais rápido. Aqui o tempo, ó, você perde muito tempo para fazer 5, 6 opções de AutoCAD enquanto você está estudando. Isso aqui você testa com você, com a sua equipe e discute pontos. E depois você delega essa atividade para alguém ou você mesmo vai fazer. Só que você, como o AutoCAD é um pouco mais demorado, você vai fazer um desenho técnico, você vai fazer uma maquete de apresentação, leva mais tempo. Então você já tem que saber, para a sua produção ser melhor, saber que essa é a opção correta. E no AutoCAD não dá para testar, beleza? Digamos que a minha cozinha 3x3, eu quero testar o layout, o melhor layout. Eu estou exemplificando isso aqui, ó. Vamos transferir isso para cá. Eu tenho uma cozinha e é 3x3. Tem que estar na escala, tá? Não precisa estar na escala do escalímetro conhecida, essas escalas padronizadas. Pode estar numa escala gráfica que você define para você criar. O negócio tem que ser rápido e preciso ao mesmo tempo. Então, digamos que eu tenho uma cozinha 3x3, que é a nossa opção, e eu defini isso aqui como 1 metro. Se eu tenho isso aqui como 1 metro, ó, se você não tem habilidade em conhecer a metragem assim de vista, você pode transferir para cá utilizando o próprio lápis. Ó. 1 metro, 1 metro, 1 metro. Então, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Você acaba pegando a manha no final. Ó, já desenhei um retângulo 3x3 da minha cozinha. Vou deixar ali a porta. Eu estou testando opções de layout, tá? Ó, não precisa o traço estar bacana, porque esse é um estudo para você. Você precisa saber o que é funcional agora, para poder gastar o seu tempo lá no AutoCAD, já na opção certa. Então, digamos que eu quero deixar minha bancada aqui. Se isso aqui tem 1 metro, aqui no meio tem 50, então a bancada tem 60, eu coloco ela aqui. Preciso de uma geladeira, ó, mais ou menos 50 por 50, uma geladeira tem uns 70. Então minha bancada ficou desse tamanho aqui. Aqui vai ser minha cuba. Minha torneira, a minha geladeira está aqui. E aqui eu vou colocar uma mesinha de canto, que é meu piso. Não precisa estar bonito, tá? Precisa estar funcional. Você precisa saber se funciona para poder partir para o AutoCAD, como eu falei. Isso aqui é uma opção. Eu vou fazer a segunda opção aqui, ó. Eu quero saber em que planeta o AutoCAD consegue fazer parte desse processo aqui de forma satisfatória. O que acontece é que, como a gente não consegue testar várias opções, para quem desenha direto no AutoCAD ou no SketchUp, não tem tempo de testar várias opções, é óbvio, pelo volume de trabalho que seria. Então acaba trabalhando na primeira opção que veio na cabeça mesmo e vai e gasta o tempo numa opção que não é tão bacana, porque deu preguiça de testar. Então, ó, essa opção aqui é uma. Então, essa aqui é a primeira opção. Eu vou para a segunda, eu vou testar minha bancada aqui agora. Note que eu já fiz uma bancada de 60, eu já tenho mais ou menos a noção, ó, me guiando pelo primeiro. Então eu quero a minha geladeira aqui. E eu quero a minha bancada em L. E eu quero a minha janela aqui. Isso aqui é fictício, tá, pessoal? Só para exemplificar. Então minha cuba vai ficar aqui, de frente para a janela. Meu cooktop fica aqui. E eu coloco aqui, sei lá, vamos virar aqui uma bancadinha de 40. 2 cadeirinhas. Uma cozinha pequena. E eu estou testando opções. Aqui é meu piso, só para eu entender mais fácil. Se eu quiser marcar bem a bancada. Aqui é a minha geladeira, aqui é a minha porta. Ó. Só para
para marcar a parede sem compromisso nenhum. Estou precisando testar. Vê só, eu testei duas opções aqui em menos de 3 minutos, 2 minutos. E aqui está funcional. Se eu transferir lá para o SketchUp ou para o AutoCAD uma cozinha de 3x3, com certeza isso aqui vai funcionar, tá? Porque às vezes a gente está trabalhando sem escala e eu trabalho uma bancada aqui, uma coifa aqui e etc. E quando eu vou lá para o SketchUp, eu testei tudo à toa, porque não vai funcionar lá, porque não está na proporção. Então, tá na proporção é muito importante para poder, quando você transferir para o seu software, para você gastar o tempo na opção correta. E isso aqui não tem software no mundo que faça. Não tem como você testar duas opções de layout de cozinha em 3 minutos em algum software. Tendo a minha opção escolhida, que foi essa aqui, agora sim eu vou lá para o AutoCAD. Vou fazer uma planta humanizada. Vou fazer um 3D. Aí vou testar opções de materiais, que é muito mais rápido testar lá no SketchUp. E por aí vai. Note que se eu estivesse testando isso aqui no AutoCAD, eu ia levar muito mais tempo. Tendo isso aqui como exemplo. Como o pessoal não testa vários layouts porque leva muito tempo, acaba ficando a opção mais deficiente, ou você fica com aquela sensação de que não é o melhor que você poderia dar. E o croquis, ele te proporciona isso aqui. Isso aqui é no seu estudo, tá? Você estudando com você ou com a sua equipe, antes de passar para o cliente, está no processo de criação. Quando você chega isso aqui e leva para o cliente, a opção escolhida, ela está lá em AutoCAD, tá? Você já botou para o AutoCAD, escolheu a eleita e vai apresentar ela para o cliente. O cliente, digamos que ele na reunião não entendeu isso aqui, essa bancada. Aí você, com o seu desenho à mão livre, você vai ter a opção de fazer isso aqui para ele, ó. Essa bancada é uma bancada que ela é um pouco mais alta. Isso aqui é um cooktop, né? Seu cooktop tá aqui. Digamos que você está explicando isso aqui na reunião de criação para o cliente, tá? E aqui tem banquetinhas. E você acaba se sentando aqui para fazer suas refeições. De frente para a parede, a sua bancada de cozinha, ela trabalha aqui, ó. Enquanto uma pessoa cozinha para você, ela está servindo aqui a pessoa. É uma bancada que tem a bancada de trabalho, ela tem 90 e a sua bancada ela tem 1,10 m. E a sua banquetinha aqui trabalha com 70 centímetros. Aí o seu cliente, um desenho desse aqui de 40 segundos, o seu cliente ele vai entender, vai aprovar ou desaprovar, e você vai realmente saber se você vai trabalhar com essa opção ou não, antes de ir para o software, porque leva tempo. Então você aprovou, você fecha questões antes de trabalhar nelas, justamente porque você conseguiu debulhar isso aqui lá na frente do cliente na reunião. Então isso aqui é um pequeno exemplo, tá? Isso aqui é um pequeno exemplo de uma reunião de apresentação com o seu cliente. Na verdade, você tem vários pontos para serem fechados. E se você for acumulando esses pontos aqui e for deixando em aberto para o cliente, o que vai acontecer é que depois você vai ter um monte de retrabalho porque as coisas não estavam aprovadas. Às vezes o cliente entende isso aqui verbalmente, quando você não faz um croquis desse. Ele entende isso aqui verbalmente, mas não entendeu 100%. E acaba que às vezes ele aprova pelo momento ali, ele aprova e na hora, às vezes ele chega na obra e ele fica com aquela carinha de que não era isso que eu estava pensando, não tinha imaginado isso. Quem não desenha, quem não faz isso aqui na frente do cliente, também tem a opção de ficar lá no Pinterest procurando foto para exemplificar uma bancada dessa aqui para o cliente, para ele poder entender.
realmente essa opção é uma alternativa para quem não desenha, mas imagina você estar toda hora lá pesquisando coisa para o seu cliente, o momento inteiro da reunião pegando o celular para procurar imagem, aí você fica lá, peraí, deixa eu procurar aqui, fica esfriando a reunião, vamos dizer assim, você esfria a reunião e fica aquela coisa travada, sabe? Quando você explica isso aqui para o cliente, você economiza tempo de trabalho. Agora você vai trabalhar numa opção que ele aprovou, que ele gostou, que ele curtiu. Você vai trabalhar no seu técnico com muito mais assertividade do que se você não tivesse testado nem mostrado para o seu cliente. Então essa é a importância do desenho de estudo à mão livre. Não existe ferramenta mais sofisticada do que essa aqui para a criação. É óbvio que também tem tablets que você risca com a canetinha, que dá no mesmo. Desenho à mão. Caneta e papel, sem comandos. Não tem essa de ficar pegando régua, de ficar testando isso aqui, porque isso aqui é a mesma coisa de um comando. Eu penso na ideia, aí eu penso na régua, e isso atrapalha. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Resumindo, na criação você faz vários estudos para você à mão, dessa forma aqui. Estuda tudo isso aqui, ó. Elege a opção escolhida para trabalhar no layout, no SketchUp, no AutoCAD, no que quer que seja. Você pega as suas opções que você estudou de forma rápida e de forma assertiva, com medida, aí leva e trabalha, gasta o seu tempo na opção correta, de uma forma muito mais produtiva. Quando você for apresentar para o cliente a sua opção eleita, você explica para ele em croquis, em forma de explicação desenhada, aí ele vai entender e vai aprovar. E para desenhar isso aqui não precisa ser um mestre do desenho, pessoal, é só treino. Você também não treina nos softwares, você não treina no AutoCAD, no SketchUp, não gasta seu tempo lá, gasta seu tempo numa ferramenta que realmente funciona, que dá assertividade. Os arquitetos de antigamente eram muito mais assertivos do que a gente, eles tinham poucas chances de errar, o tempo era apertado, as ferramentas eram poucas e o que eles tinham na mão era isso aqui. Então, vamos se colocar numa posição mais produtiva dentro do escritório, dentro do home office, na faculdade e trabalhar com isso aqui, porque isso aqui não morreu. Isso aqui está mais vivo do que nunca e é a ferramenta mais eficaz para criação. Tá? Não estou falando que isso aqui é a ferramenta mais eficaz para desenho técnico. Realmente, para desenho técnico, a gente tem o AutoCAD. Mas para criação, falta muito para inventarem uma ferramenta melhor que essa aqui. E você tem elas nas mãos e de graça. Beleza? Olha, é isso aí. Se isso fez sentido para você, se isso te ajudou de alguma forma, vou te pedir para você deixar o seu like aí no vídeo para ajudar na divulgação dessa ideia. Espero que isso tenha entrado na sua cabeça. Se você desenha ou não, você não precisa ser um artista para poder usar a técnica do desenho à mão livre. Se você estava ligado nessas ideias, deixa um comentário aí, se inscreve aqui no canal e ativa as suas notificações, porque todo domingo eu tô aqui em ponto.